Bem-vindos de volta a mais uma aula de JavaScript, pessoal. Nesta aula, vamos utilizar o conhecimento que nós adquirimos na aula anterior de expressões regulares. Vamos criar aqui um formulário, que nós já criamos, na verdade, para validar um campo de CPF e um campo de e-mail. Vai ser uma validação simples, de CPF. A gente não tem como objetivo aqui fazer uma validação de todo o algoritmo envolvido na criação de um CPF. Vai ser basicamente se ele está composto por um grupo de números no tamanho especificado, e a sua consequente formatação também, a formatação do valor. E também vamos fazer uma validação aqui do e-mail. Então, para isso, eu criei aqui um link que vai chamar uma função quando ele for clicado. Então, vamos utilizar o nosso manipulador de eventos e eu vou criar uma função chamada validar. Vamos criar essa função validar aqui. Function validar. E nessa função validar, o primeiro passo que a gente vai ter que dar aqui é exatamente recuperar o formulário e os campos CPF e e-mail. Então, vamos aqui, var formulário. Como é que a gente recupera um elemento que tenha um ID especificado, como o formulário aqui? O formulário tem aqui um ID formulário. Então, vamos document.getElement by ID. E assim a gente recupera o formulário. Como é que a gente recupera o campo de CPF? Formulário.cpf. E o campo de e-mail? Formulário.email. O próximo passo agora, pessoal, é criar as nossas expressões regulares para fazer a validação desses dois valores. Então, vamos criar aqui primeiro a nossa expressão regular para validação do CPF, aliás, do e-mail. Então, como eu sou um cara prevenido, eu já tenho aqui uma expressão regular para esse propósito. Vejam que ela é bem mais completa do que a expressão regular que a gente havia iniciado os estudos para fazer a validação de um e-mail. Então, essa validação de e-mail aqui, ela contempla várias possibilidades, de construção de um e-mail, pensando aí nas regras internacionais de como construir um e-mail. Tá? Então, vamos criar também uma expressão regular para validação do CPF, que é uma validação bem mais simples e ela é exatamente como a validação que a gente havia feito na aula anterior, com a seguinte diferença. Eu coloquei aqui, em cada um dos grupos de dígitos, eu coloquei os parênteses aqui, para a gente poder ter essa informação para formatar o nosso CPF também nessa função. Então, vamos lá. Vamos começar com a validação do nosso CPF. Então, como é que a gente faz o teste? Eu vou utilizar aqui a nossa expressão regular de CPF e testar ela contra o valor de CPF que nós temos aqui. Então, cpf.value. Se esse teste for verdadeiro, CPF válido. Se não, CPF inválido. Vamos fazer aqui o nosso teste. E vamos colocar aqui
um valor, CPF inválido. Eu vou colocar aqui agora um valor de CPF válido. Na verdade, essa nossa validação ela não valida algoritmo, a gente só está vendo se nós temos 3 dígitos, mais 3 dígitos, mais 3, mais 2 no final. Então, ótimo, nosso CPF está válido. Agora falta a gente validar o nosso e-mail. Então, vamos validar aqui o nosso e-mail com a nossa expressão regular de e-mail. Ponto teste. Vamos testar isso contra o nosso valor do campo de e-mail. Pessoal, quando nós estamos fazendo esse teste, ele retorna verdadeiro ou falso. Na aula de operadores, a gente viu um operador que troca o valor do operando. Então, se aqui ele retornar verdadeiro, significa que o e-mail está válido, né? Agora, e se o e-mail estiver inválido, como é que eu faço para trocar o valor desse operando? Com o ponto de exclamação. Isso aqui a gente viu na aula de operadores. Então, aqui eu estou verificando se o e-mail é inválido, né? Até colocar aqui ponto de exclamação. Ponto de exclamação, está indicando isso. Alerta, e-mail inválido. Vamos fazer o teste aqui agora. CPF válido, e-mail inválido. Agora eu vou colocar um e-mail válido. rh@xti.com.br para quem quer trabalhar na XTI. CPF válido. E como o e-mail é válido também, não teve nenhuma reclamação. Agora, vamos aproveitar aqui o nosso esquema de validação de CPF para formatar o CPF também. Então, se o nosso CPF for um CPF válido, eu quero também formatar esse CPF. Como é que a gente faz isso? Né? CPF.value.replace, lembram do método replace? Que recebe aqui uma expressão regular e a gente passa aqui a string que a gente quer construir. Então, aqui eu quero o primeiro conjunto de dígitos. E aí a gente vai utilizar aqui o que a gente aprendeu na última aula. Então, assim eu acesso esse primeiro conjunto de dígitos. Né? Cifrão 1. Ponto. Segundo conjunto de dígitos. Ponto. Terceiro conjunto de dígitos. Tracinho. Quarto conjunto de dígitos. Não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto conjunto de dígitos. E assim eu estou formatando o nosso CPF. E se o CPF for inválido, eu vou inclusive solicitar, né, CPF deve ter apenas números. Onze números, sem ponto ou traço. Vamos fazer o nosso teste aqui agora. Vamos remover. Não precisava ter removido, né? Vamos colocar aqui o nosso CPF, RH, e vamos fazer o teste. Opa, tem uma coisa errada aqui. Ele não está trocando o valor do nosso CPF. É porque eu tenho que atribuir novamente ao valor do CPF o valor alterado. Né? Então, vamos lá.
validar. Aí, então ele agora formatou o nosso CPF. Como é que foi feita essa operação de formatação, novamente? Né? Eu atribuí ao valor do CPF, que está aqui nesse campo, o valor que tinha lá dentro, alterando o formato do valor, colocando aqui cada um dos grupos de dígitos de números aqui, né, separados por ponto, e o último grupo separado por traço, né, fazendo assim a formatação tradicional aqui do CPF. E se nós colocarmos um número errado de CPF, ele vai... Opa, coloquei certinho o número, hein? Ele vai informar para a gente aqui que o CPF deve ter apenas 11 números, sem ponto ou traço. Perfeito. Então tá aí, nossa validação de CPF e e-mail. Até a próxima aula, pessoal!